Amém, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e agradecer esse Deus Todo-Poderoso, né? Deus nos trouxe, choveu, mas Deus nos trouxe, estamos aqui firmes de pé, amém? Eu agradeço a cada visitante que está aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus fale grandemente ao coração de cada um, amém? Agora, irmãos, eu quero passar a palavra à diaconisa Isabel, ela vai estar ministrando na vida de cada irmão aqui, que a palavra venha falar a cada coração nessa noite, que o Senhor Jesus manifeste a tua glória e o teu poder aqui nessa noite, amém? Que essa palavra que ela trazer mova montanha, mova vidas em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Graças a paz, igreja. Mais uma vez, nos permitiu ao Senhor estarmos na sua amada casa para louvar e exaltar o nome dele. A cada minuto nós devemos ser gratos, porque se não fosse pelas suas infinitas misericórdias, nós não estaríamos aqui. Mas ele é fiel, ele nos ajuda, ele nos livra e nos dá a graça de sempre estar na sua presença, amém? Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os queridos uma palavra que se encontra em Gênesis 37. Gênesis 37, a partir do versículo 1, onde diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com eles pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estavam atando molhos em meio ao campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras reinará, terá domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreceram, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacento teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai e vê como estão seus irmãos e como está o rebanho. Traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me, peço, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José também, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros:
Eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-no, e lancemos-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das mãos e disse, não retiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das mãos e para tomá-lo ao pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, e o vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e o venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, as quais levaram José ao Egito. Tomando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos, e tornou a seus irmãos, e disse, o moço não aparece, e onde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a, e disse, é a túnica do meu filho, uma besta o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos, e pôs os sacos sobre os seus lombos, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram todos seus filhos e suas filhas para consolá-lo. Recusou, porém, ser consolado, e disse, na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém? Vamos colocar de pé, orar ao Senhor Deus por essa palavra, para que o Senhor Deus venha nos dar a sua divina revelação. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a sua palavra, Senhor, e nós clamamos a Ti a divina revelação, pois bem sabemos que de nós, Senhor, sem Ti nada poderá sair, mas nós clamamos o Espírito Santo para dentro desse lugar, envolva com sangue, Senhor, a cada vida, Pai. Toma posse, meu Pai, dessa vida, da minha vida nesse momento. Usa, Senhor, meu Deus, a minha vida, a minha voz, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo desse ambiente todo agir de Satanás, todo levante das trevas contra essa palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo agir de Satanás é pelinca. Baiano velho, eu te repreendo, te ordeno, se bata e retirada desse lugar, em nome de Jesus. Clamo o Espírito Santo, traz revelação a cada vida nessa noite. Pai, somente o Senhor é conhecedor, meu Pai, de cada um. Por isso, Senhor, que não seja aquilo que eu, Diaconisa Isabel, queira falar, mas que seja o Espírito Santo ministrando a cada coração. Assim eu oro, Pai, põe diante de Ti essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar em nome de Jesus. Querido, essa palavra de José, essa história de José, é uma história que eu amo, é uma história que traz várias edificações, é uma palavra que nos instrui a cada dia. E hoje, José, esse jovem que tinha 17 anos, ele era filho amado de Jacó. Porque quando Jacó, a esposa de Jacó teve, Jacó já estava velho.
Israel, que era o pai dele, fez para ele essa túnica colorida. E isso já trouxe ciúmes aos seus irmãos. Mas os ciúmes também não estavam só aí, porque José, tudo que José via eles fazendo que não era de acordo com aquilo que seu pai ensinava, José chegava em casa e relatava ao pai. Então isso trazia a má fama deles para com José. Mas então eles se revoltaram pela túnica. Mas o que mais revoltou os seus irmãos foi o sonho de José. Primeiro ele sonhou que se levantava um molho, um feixe de, eu creio que era alimentos para as ovelhas, e os outros se rodeavam e se inclinavam a ele. Isso trouxe muita revolta. E depois foi o sol e a lua e 11 estrelas, que era o pai e a mãe e os 11 irmãos, que inclinavam a ele. E eles não aceitavam isso. Mas era Deus já dando a revelação a José. Então, tudo acontece, eles planejam matar o irmão, mas Rubem se levanta em defesa, ele até tenta livrar José. E ele livrou realmente da morte. Mas aqui na palavra de Deus não fala, mas Rubem, ele deu uma saída. Eu não sei para onde ele foi, se ele foi olhar as ovelhas, o que ele foi fazer. Mas quando ele volta, José já não estava mais ali, porque eles já tinham vendido. Eles já tinham vendido o irmão ao Egito. Ele de pastor agora, ele passou a ser escravo. E quando esses ismaelitas eles chegaram no Egito, eles já o venderam de novo. E quando os irmãos venderam para os ismaelitas, foi por 30 moedas. Eu pesquisei o que 30 moedas de prata naquele tempo valeria nos nossos dias. Então valeria a cerca por volta de R$1.300. Isso eu consultei na universal.org. Querido, esse é o preço que os irmãos achavam que valia a vida do irmão. Mas eles não sabiam que enquanto eles estavam ali tramando contra a vida de José, eles estavam realmente cooperando para que se viesse cumprir o propósito de Deus a José. E José ele se tornou escravo de Potifar. E a palavra também não revela se é pelo seu físico, se é pela sua beleza, mas que ele já achou graça diante de Potifar, que Potifar colocou ele já para cuidar da sua casa. E Potifar colocou tudo que era dele na mão a sua casa, na mão de José, menos ele não tinha poder sobre a sua esposa. E assim começou. E aí eu vou parar por aqui, porque a história de José é muito grande. Se for contar, vai tomar bastante tempo. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o propósito de Deus. José, aquele sonho que ele tinha, foi Deus revelando o propósito dele para José, o que ele queria de José. Mas, para chegar nesse propósito, José teve que passar por um processo. E isso que os irmãos fez já era o início de um propósito. E na minha e na sua vida também, para nós alcançar objetivo, para nós alcançar propósito, nós temos que passar por processos. E é sobre esse processo, é sobre as etapas desse processo que a gente vai estar falando, refletindo hoje. Amém? Amém. Então o tema dessa noite é esse. Se há um propósito, há um processo, cumpra-o. Se há um propósito em nossa vida, há um processo para que nós cumpramos, para que possamos alcançar o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Amém. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que devemos fazer para que cumpra em nossas vidas esses processos, para que alcançamos esse propósito de Deus? No primeiro tópico aqui, eu coloquei não murmurar. A murmuração atrasa e ela pode até nos impedir de alcançar o propósito de Deus. José, ele passou por aquilo tudo. José, ele foi vendido. Ele sofreu com os irmãos, jogaram naquela cova, ou venderam. Certamente ele foi arrastado, eu não digo arrastado, mas sempre era assim, um
uns iam a cavalo, né? E o escravo era amarrado e ia caminhando. Era um sofrimento. Mas nessa palavra, nessa história de José, você não vê ele falando, murmurando. E muitas vezes na nossa vida é uma murmuração. Na nossa vida, às vezes, eu murmuro. É por causa do trabalho. Ou trabalho que não me dá renda. Ou trabalho que só me traz percas. Ou família que não me dá gosto, só me traz desgosto. Ou filho que é isso. Ou filha que é aquilo. Ou pai ou mãe. E é tudo. É uma murmuração. Querido, a murmuração, ela nos impede de alcançar a graça de Deus. O povo de Israel, eles murmuraram por causa de água, por causa de alimento. E aí o Senhor vai e fala, por causa das murmurações de vocês, vocês não entrarão na terra prometida. Aqueles que já tinham a partir de 20 anos, não teve a graça de entrar na terra prometida por causa de murmuração. Amém? Filipenses 4:2 diz: fazei todas as coisas sem murmurações ou contenda. Fazei todas as coisas sem murmuração ou contenda. Aquilo que é imposto a mim, a você fazer, vamos fazer sem murmurar, sem reclamar. A palavra de Deus sempre manda fazer muito mais além daquilo que as pessoas, que nossos patrões, que os nossos pastores nos pedem. A palavra de Deus nos ordena a ser obediente. Então, querido, não seja qual for a situação, não murmura. Porque José achou graça diante de Potifar. Ele não foi chegando e achando, não. Primeiro, eu creio que Potifar observou se ele fazia bem feito, se ele era obediente, se ele reclamava. Então, se cumpriu que ele ficou dentro da casa de Potifar. Porque ele não murmurava, ele fazia tudo segundo a vontade do seu Senhor. Números 14:29. E os corpos daqueles que murmuravam iam cair no deserto, não iriam entrar em Canaã. Foi o que eu disse aqui. Que os corpos daqueles que murmuraram caíram no deserto. E nós, não é o nosso corpo que vai cair, querido. Não é o nosso corpo, mas é sim o nosso propósito. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, o nosso objetivo às vezes não é alcançado. Mas quando nós colocamos na presença do Senhor, Senhor, meu trabalho está difícil, mas eu vou executar. Minha família não é aquela que me traz alegria, mas eu vou honrá-la. Eu vou orar, eu vou me levantar e a minha casa vai ser de Deus. Quando a gente se coloca de pé, quando a gente não murmura, o propósito, com certeza, ele é alcançado. Amém? 1 Coríntios 10:10 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Querido, quando nós murmuramos, nós estamos agindo de forma contrária à palavra de Deus e dando brecha para o inimigo entrar e destruir nossos sonhos, destruir as nossas famílias, destruir o nosso trabalho, destruir os nossos projetos. Porque não tem como uma família ser abençoada se eu só amaldiçoo falando que ela é maldição. Não tem como um trabalho ser abençoado se eu só reclamo, se eu não faço com amor, se eu não faço com zelo. Não tem. O inimigo, ele entra para destruir. Quando você murmura contra o seu trabalho, quando você murmura acerca de qualquer coisa da sua igreja, você vai perdendo aquele primeiro amor que você tinha. Quando você murmura contra qualquer algo que seja, qualquer coisa, aquilo para você vai perdendo sentido, vai perdendo valor. Então que venhamos a não murmurar, para conseguirmos alcançar o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Tiago 2:1 diz: deixando toda malícia, todo engano, fingimento e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui diz no primeiro versículo:
para a gente deixar de lado, deixar toda malícia, toda inveja, toda murmuração. E no segundo versículo ele fala para nós desejar afetuosamente o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Quer dizer, aceitar para a nossa vida aquilo que tem valor, aceitar para a nossa vida aquilo que não é falso, aceitar para a nossa vida mesmo que seja difícil de cumprir, para que através daquilo que vai acontecer, vamos crescendo, vamos ganhando experiência e assim nós vamos vencendo essa etapa que não murmurais, amém? O segundo ponto é vencendo as tentações. Querido, se tem algo para nos impedir de alcançar a graça do Senhor Jesus, são as tentações. São as que mais hoje em dia derrubam o crente. São as que mais hoje em dia levam nossos filhos para a perdição do mundo. São as que mais que hoje em dia nos faz desistir do propósito de Deus. Então, querido, as tentações, ela nos persegue. Cada dia você vê uma oferta a outra tentando a sua vida. Tentando, se o trabalho está difícil, eu vou escolher um jeito mais fácil, mesmo que fica meia boca, como diz o ditado por aí. Se meu filho está lá fazendo coisa errada, eu vou passar a mão na cabeça para esconder da sociedade, para esconder da igreja. Se minha família está indo de água abaixo, nós vamos fazer aparente. Eu vou sentar ali perto do meu esposo, vamos pegar na mão, vamos trocar beijinho e vamos ser uma família abençoada aqui. Mas lá em casa, a tentação é um para o lado. Gente, estou citando como exemplo, na minha casa é bênção, tá? Na nossa casa é briga, é contenda. Gente, isso é tentação. Não tenta ser uma coisa que não podemos tentar ser uma coisa que nós não somos. Não podemos passar a mão nos nossos filhos para esconder seus erros e sim corrigi-lo na presença do Senhor. 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz: aquele que está de pé, vigia para que não caia. Não veio sobre vós tentações sendo humanas, mas fiel é Deus que não nos deixa tentar acima do que pode suportar. Mas fiel a Deus que não nos deixa tentar acima do que nós podemos suportar. As tentações vêm, mas aqui Deus deixa muito claro nessa palavra que nós podemos suportar. Como? Com a palavra de Deus. Suportando, repreendendo. Se alguém te oferece um copo de bebida, você vai pegar? Não, em nome de Jesus. Na palavra do Senhor diz que o bêbado não herdará o reino do céu. Se alguém oferece algo ilícito, você falar não, porque é pecado. Os roubadores, os ladrões não herdarão o reino do céu. Se alguém te faz uma proposta indecente, você vai dizer não, porque os adúlteros não herdarão o reino do céu. Querido, a tentação se vence com a palavra de Deus. A tentação se vence quando nós se decidimos a colocar de pé e dizer que nós somos de Deus. Não adianta nós dizer que nós somos de Deus, aparecer aqui lindo, maravilhoso, e lá fora nós estamos aceitando as ofertas de Satanás. Nós estamos aceitando as tentações, caindo, na verdade, nas tentações de Satanás. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. Satanás, seu adversário, vive ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E o Satanás, ele só vai tragar a sua e a minha vida se nós dermos a brecha para ele. Se nós deixar as tentações abrir uma entrada para ele. Mas quando nós se levantamos em oração, nós repreendemos essa tentação. Satanás, ele não tem direito de entrar na nossa vida. Amém. E se ele entrar, ele entra para cair no nome de Jesus. Amém? Deus. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é sujeitar a Deus? É ter temor a Deus, é ser obediente a Deus, é viver de acordo com a palavra santa de Deus.
é dizer que nós vamos vencer, mas vencer a tentações na presença de Deus. E quando a gente fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é quando eu resisto na oração, é quando eu resisto Satanás de joelhos clamando. Quando ele tenta entrar, ele tenta roubar de noite. Não pensa que você está aqui servindo a Deus, ele está feliz, não. Ele está todo dia caçando um meio de entrar na tua casa, de entrar na tua vida, de entrar na tua família, de entrar na vida do seu filho, de entrar no teu trabalho, de causar um pouquinho na sua mente para você cair em tentação, fazer algo ilícito. Mas em nome de Jesus, meu amado, minha amada em Cristo, sede sóbrios e vigiais. Vigiai em oração, vigiai no jejum, sede temente a Deus, porque o diabo não terá domínio sobre a sua vida. Amém? Tiago 1, 13, 14 diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém não é tentado e a ninguém tenta. Deus, ele não é tentado e ele ninguém tenta. Não pensa você que o que está acontecendo na sua vida é Deus. Ai meu Deus, mas isso, meu Deus, por que o Senhor permitiu, Senhor? Por que está acontecendo isso? Querido, essas tentações são coisas que a nossa carne dá entrada. Essas tentações são coisas que nosso ser humano deixa entrar na nossa vida. Mas o versículo 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído pelas suas próprias concupiscências. Nós somos tentados quando somos atraídos pela vontade da nossa carne, pelos desejos da nossa carne. Nós somos tentados, é por aí, é pela nossa carne, é pelo aquilo que não é nosso espírito, mas assim é por aquilo que a nossa alma deseja, querido. E a alma do ser humano, o ser humano, ele deseja tudo melhor. E muitas vezes nós não atentamos como aquele melhor está chegando na nossa vida. Nem tudo, às vezes aquilo que é melhor não está chegando pelas mãos de Deus, se você não tem orado, se você não tem buscado, se você não tem pedido direção de Deus. Porque tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que você anseia, querido, primeiro tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Primeiro nós temos que colocar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, meu Deus, é da sua vontade, Pai. Eu quero fazer, eu tenho um projeto a ser feito, mas Senhor, é da sua vontade. O Senhor vai permitir. Senhor, eu quero casar, mas essa é a pessoa certa. Porque às vezes a tentação no casamento, namora 1 hora, 2 horas, se diz que está namorando e casa, e depois o casamento vira um nada, uma perdição, uma tristeza. É porque caiu na tentação da carne, porque olhou um corpinho bonito, uns olhinhos perfeitos, mas a tentação, querida, ela entra de maneira que você não percebe. Quando você vê, ele está lá dentro. Esses dias eu disse ao meu filho, você bebeu? Isso no final de ano, na confraternização de serviço. Ele disse não. Eu falei: você bebeu? Ele disse não. Eu falei: você bebeu? Aí ele falou assim: mãe, eu só experimentei. Eu falei: meu filho, ninguém começa a beber, ninguém fica só nesse experimentar. O negócio é não experimentar. Quando eu comecei a beber, eu não comecei a beber um copão, não. Eu não comecei a beber uma garrafa. Eu comecei a beber um golinho, meu filho. Larga disso. E essa tentação do inimigo, eu sempre falo para ele: cuidado com as ofertas de Satanás. Cuidado com as ofertas de Satanás. Porque ele é enganador. Porque ele tira-nos da presença do Senhor. Ele traz um golinho, amanhã alguém vai te oferecer uma garrafa. Ele traz um golinho, amanhã você vai cair numa lata. Então, querido, vigiais, a tentação, ela está aí. Ela está aí. E muitas vezes ela está dentro da igreja. Muitas vezes o irmão senta lá, a irmã senta lá, e o Satanás da maledicência, o Satanás, o demônio, ele entra no meio para trazer inferno, para trazer tentação, para fazer aquele irmão pensar
O demônio do encantamento, ele faz o irmão pensar que a irmã está olhando para ele porque está gostando, faz a irmã também pensar. Querido, cuidado com as tentações, vigia em nome de Jesus, vigia. 2025 ele começou e o que a gente ouve falar assim, ó, esse ano já começou difícil, esse ano já começou de uma forma que eu não sei se continuar assim, mas vigia com as tentações, que por causa da dificuldade, Satanás pode entrar e querer fazermos nós a cair nessa tentação do jeito mais fácil, da prosperidade mais fácil, da diversão mais fácil, da vida mais fácil. Você tem vida mais fácil sim, meu querido, minha querida, mas é aquela que o Senhor tem para você, é aquela que a palavra de Deus diz para você a cada dia, em nome de Jesus, amém? Querido, o terceiro ponto é confiando. José, ele no versículo 40, no capítulo acho que de 12 a 14, José, ele interpreta o sonho de um copeiro morto, um copeiro real. Aí, e José, depois daquela interpretação, ele já estava preso por causa da tentação da mulher de Potifar. E então, aí aquele homem teve um sonho, e José traz a revelação desse sonho a ele, e ele fala assim para aquele copeiro: rogo-te, lembra-te de mim quando lhe for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão e me faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa cova. José, ele falou isso. O copeiro mor foi aquele que saiu e passou e voltou a servir a Potifar de novo. E o tempo foi passando e José continuou ali, confiando no propósito do Senhor. Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anime-se e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Querido, as tentações que eu falei agora há pouco, ela envolve isso aqui. Quando a tentação vem, às vezes é porque nós perdemos a confiança. Mas a palavra do Senhor diz: espera no Senhor, confia no Senhor. E José ficou lá confiando no Senhor. E José esperou o tempo necessário. Mas lá dentro ele servia, ele passou a ser líder dos prisioneiros. Lá dentro ele estava aprendendo, ele estava ganhando experiência. Querido, ganhe essa confiança, busque essa confiança no Senhor. Pai, está difícil, mas eu confio no Senhor que tudo vai melhorar. Amém. Pai, eu estou nesse vale, mas eu vou sair em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Provérbios 16:20 diz: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. O que confia no Senhor será abençoado. Quando você confia no Senhor, o que atenta prudentemente, aquele que observa, aquele que faz aquilo prudentemente, aquele que faz aquilo cuidadosamente, aquele que faz aquilo com perfeição, ele é abençoado. Então, meu querido, minha querida, não murmureis, não caís em tentação, mas tudo que você for fazer, o que nós formos fazer, que eu também preciso dessa palavra, faz atentamente, faz com segurança, com a certeza do que você está fazendo está certo, amém? O receio, Provérbios 29:23 diz: o receio do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor está posto em alto retiro. O medo do homem trará armadilha, em outras palavras. Mas os que confiam no Senhor será posto em um alto retiro. O que é esse alto retiro, meu querido? É aquele lugar onde aquilo que é ruim não te atrai. É o lugar daquilo que a tentação não vai te atrair porque você está confiando no Senhor. É o lugar onde a tentação não vai entrar na sua vida porque você está confiando no Senhor. Amém? Amém. E
E o outro tópico seria o que fazer para alcançar o propósito de Deus. Seria ter sabedoria. Seria ter sabedoria. Quando José foi tirado, quando aquele rapaz, ele lembra de José, foi quando o faraó teve os 2 sonhos com as espigas, com as vacas, com as espigas secas que comiam, que devoravam aquelas que eram produtivas, com as vacas magras que devoravam as vacas gordas. Então, caçando quem interpretava, aquele copeiro, ele lembrou de José. Ele falou para o seu senhor que lá na prisão tinha um hebreu que tinha interpretado um sonho quando ele sonhou e que tinha acontecido tudo certo. Então, o faraó manda trazer José, e José, na frente de Faraó, revela tudo que aquele sonho queria dizer, que era os anos de bênção, de grande prosperidade, de fartura, e que depois viriam os anos de fome. Mas José, em sua sabedoria, ele interpretou o sonho e já disse a Faraó assim: Senhor, o Senhor levanta um governador e faz com que ele pegue a 5ª parte das terras, da produção daquele povo, para o sustento da cidade, para que no ano que viesse a fome, então tivesse sustento. E o rei achou graça em José, a graça que eu falo assim, achou abençoado aquilo que ele falou. E disse: será que acharemos outra pessoa com essa sabedoria de Deus? E já falou logo com José: não, você vai ser meu governador. E colocou o Egito na mão de José, amém? Amém. Querido, nós temos que ter sabedoria, não perder as oportunidades. José, talvez ali dentro, ele foi jovem para ali, mas ele ali dentro trabalhando, ele estava ganhando conhecimento. Ele trabalhando com aqueles presos ou presidiados, eu não sei como chamava naquele tempo, ele estava ganhando algum tipo de conhecimento. Como ele ia ter essa sabedoria de falar, de dar essa ideia para Faraó? Então, querido, a gente tem que aproveitar as oportunidades, agir com sabedoria, amém? Colossenses 4:3 diz: andai com sabedoria para com que estão de fora, remindo o tempo. Temos que aproveitar as oportunidades, fazendo o tempo que temos favorável às nossas conquistas. Querido, quando você tem uma oportunidade, você tem que valorizar, pegar com as 2 mãos, desde que seja dentro do crivo da palavra do Senhor, desde que seja um trabalho honesto, desde que seja, se você vai ter oportunidade na sua igreja de servir a casa do Senhor. Aproveite a oportunidade e Deus vai te honrando, Deus vai te prosperando, em nome de Jesus, amém? Amém. Provérbio 2:6 diz: porque o Senhor dá sabedoria, mas da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor diz na palavra do Senhor que Ele deu uma porção de sabedoria a cada um de nós. Mas o conhecimento, o entendimento, sou eu e você que tem que buscar. Sou eu e você que tem que buscar o entendimento, seja na palavra do Senhor, seja naquele trabalho, conhecimento. Se eu estou com encargo, eu vou pesquisar e eu vou me aprimorar dentro daquele contexto, daquele trabalho. Se Deus me deu a sabedoria para cuidar da minha família, eu vou lutar, eu vou buscar na palavra de Deus discernimento e entendimento para que a minha família venha crescer, venha ser próspera e venha estar na presença do Senhor, amém? Amém. Tiago 5 diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá a todos liberalmente. Querida, sabedoria, como eu disse, o Senhor Deus, Ele deu uma porção a cada um de nós. Mas se você acha que falta ainda, busque ao Senhor. Ele vai trazer esclarecimento, Ele vai dar o discernimento para você entender e compreender que essa
sabedoria, ela não vem de você, mas sim do Deus que nos governa. Amém. Você, o que você precisa, o que eu preciso, é do conhecimento. O que eu e você precisamos, porque a sabedoria já nos foi dada, nós precisamos buscar o conhecimento dentro da palavra do Senhor. Nós precisamos buscar o conhecimento, porque através do meu e do seu conhecimento, vidas vão ser alimentadas, Amém. vidas vão serem salvas, famílias vão ser resgatadas para a mão do Senhor. Mas para isso eu e você devemos buscar o conhecimento. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Para encerrar, Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquirimos, pois, a sabedoria, e sim com tudo que tudo possui entendimento. Acho que faltou alguma palavra aqui. Mas, querido, a sabedoria é a principal, é aquela que o Senhor nos deu. Uma porção de sabedoria. Amém. Então, querido, contudo, busque apenas o conhecimento e o Senhor dá graça. José, ele passou por uma etapa, por várias etapas. José de pastor, ele passou a ser escravo. Ele passou, primeiro, antes de ser escravo, ele passou a ser refém dos seus próprios irmãos. E depois ele passou a ser escravo. E depois de escravo ele passou a ser prisioneiro, além de escravo, prisioneiro. E depois de prisioneiro, Deus instituiu uma posição de governador. Amém. Querido, desde o princípio, o propósito de Deus era de José ser governador. Aleluia. Mas tinha etapa para ele evoluir, para ele crescer. E na minha e na tua vida também tem essas etapas, não tem como nós fugirmos. Amém. E às vezes eu não sei em qual etapa você está nesse momento. Eu não sei se você está lá se sentindo no fundo daquele poço, daquela cova. Eu não sei se você está se sentindo escravo do mundo, do trabalho, da família. Eu não sei se você está sendo prisioneiro de algo que fizeram na sua vida. Mas creia, José foi tirado da prisão, meu querido, minha querida, para ser governador. E o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele tem poder para te tirar desse lugar que você acha que você está. Amém. Porque Deus te fez mais que vencedor. Amém. Deus não te fez para você se sentir prisioneiro. Deus não te fez para você se sentir escravo do pecado. Mas Ele, quando Ele foi naquela cruz, meu querido, Ele te livrou, Ele pagou um alto preço para você ter a liberdade. Amém. Então recebe do Senhor essa palavra nessa noite, querido. Amém. Tem um propósito para se cumprir na sua vida, sim. Amém, eu creio. Mas tem etapas que nós precisamos cumprir. Tá ruim, tá difícil, não murmure, confia, não caia na tentação de errar. Comece a dizer: Senhor, meu Deus, eu te confio que o Senhor tirou José da prisão, o Senhor levantou ele, o Senhor vai levantar a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. Amém? E quando você começar a decretar isso, você vai estar honrando o Senhor. Quando você passar a crer, a cumprir o propósito de Deus se cumprirá o propósito de Deus na sua vida e o Senhor vai te honrar. Amém? Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Declare na vida do seu irmão, do seu lado, que Deus vai honrar ele. Declare na sua própria vida que o Senhor vai te honrar. Amém. Que o Senhor vai te tirar desse lugar que você acha que você está, mas você não está. Nem tudo está perdido. Amém. Nem tudo está perdido, porque nós temos um Deus que prometeu em Hebreus 13:5 que jamais nos deixará, que nunca nos abandonará. Amém. Então determine, Senhor. O Senhor tem honra para você nessa noite. Recebe em nome de Jesus. Amém. Deus vai te honrar. Lectura de canto e emana. Mudar tua vida. Lectura de canto e emana. Deus cuida de ti. Ele cuida. Só Ele a saída. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga pra ele: vai. Deus vai te honrar. Mudar tua vida.
Entenda isso. Teu amanhã vai ser melhor. Aleluia. Deus vai te honrar. Santa Catarina, vamos ver o Senhor mudar tua vida. Deus cuida, Deus cuida de ti. Só Ele a saída. Eu quero ouvir, levanta todo mundo pra cima aí. Canta isso, vai. Deus vai te honrar. Escuta essa voz, essa canção. Eu já passei por provações e para mim prejudicar. Deus recebeu e disse: filho, eu vou usar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Diácono, meu tempo está estourando, mas você me permite mais 5 minutos para orar? Amém. Querido, nessa noite, eu gostaria de orar por sua vida. Que você se viu ou você acha que está em alguma dessas fases. Eu gostaria que, se você puder vir aqui à frente, deixar Deus trabalhar na sua vida, eu te convido a vir aqui. Nós vamos estar orando, abençoando a sua vida. Eu convido você a que acha que você está sendo escravo de algo e não consegue se libertar. Eu queria convidar você aqui para estar orando pela sua vida. Eu gostaria de orar por você que acha que roubaram de você algo que você tinha para dar certo e tiraram de você. Eu queria orar por você nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus tem honra para você, Deus tem vitória. Basta você somente crer e você verá os milagres de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Confia, meu querido, você não está num poço. Você não está numa cova, não. Você não está preso naquela cadeia, naquele cárcere. Quando Jesus foi naquela cruz, quando Ele disse: está tudo consumado, Ele quebrou as algemas que te prendiam. Ele te tirou daquele poço. Mas basta você confiar, basta você aceitar que você já é liberto. Confia nesse Deus maravilhoso, Ele tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Luísa, descruza a mão, meu filho. Em nome de Jesus, Senhor, descruza a mão. Diz assim comigo: Senhor Jesus, você de trás estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Eu te confesso, Senhor, como meu Senhor e Salvador, como meu libertador, e te peço, Jesus, entra na minha causa, me tira, Senhor, desse lugar que eu acho que eu estou derrotado. Senhor, meu Deus, eu não aceito. Eu tomo posse das suas bênçãos para a minha vida. Senhor, meu Deus, quebra as cadeias que me prendem, me tira desse buraco, Senhor. Senhor, me levanta como um homem e mulher de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e me concede o direito da sua salvação. Em nome de Jesus. Agora você pode ficar tranquilo e eu orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu ponho na sua mão, meu Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, meu Pai, que teve a coragem de vir aqui na frente e dizer: eu preciso sair desse lugar, eu não sou um prisioneiro. Senhor, meu Deus, eu ponho na sua presença a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que chegou aqui na frente, Pai, e disse: Senhor, eu estou dependente de Ti desse momento. Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Na sua palavra diz que se crermos, nós veremos a glória de Deus. E eu creio no Seu agir na vida de cada um. Senhor, meu Deus, faz milagre, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual área, meu Deus, que cada um dele almeja, mas o Senhor é santo e poderoso para
abençoa, cubra cada um com o sangue de Jesus. E que a graça do Espírito Santo venha manifestar de maneira sobrenatural na vida de cada um. E que eles venham testemunhar do milagre de Deus em suas vidas. Assim eu oro, abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Cristo. Amém. Glória a Deus.